Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carros em Foco. E hoje eu vou continuar os meus estudos sobre transmissão, que faz parte dos estudos de dinâmica veicular. Mas eu acho que estamos perto do fim e vamos voltar depois para a dinâmica veicular propriamente dita, né? É importante isso porque sempre entra nos cálculos essa parte de transmissão por conta da inércia dos componentes rotativos e tudo, cinética, essas coisas, certo? Mas primeiro, meu nome é Anderson, eu sou engenheiro formado na Universidade Federal do Ceará em Engenharia Mecânica. Depois fui fazer um mestrado na Universidade de Modena em Racing Car Design. E depois, que é onde eu estou agora, na Universidade de Brecha, vim para um doutoramento, um doutorado de pesquisa, um PhD, certo? Então eu sou quase um doutor, falta pouco mais de 2 anos. Falta 2 anos? Não, falta 2 anos, né? Terminou o ano letivo, final do mês eu vou apresentar um ano, né, de resultados. E nós vamos começar hoje, continuar. A gente falou na aula passada, que eu chamo de aula, mas na verdade eu estou estudando, mas eu disse no começo que era aula, né? Mas não é bem uma aula, tá? Quando for fazer aula mesmo, o negócio vai ter que ser mais elaborado. O ponto aqui é que a gente falou de transmissões homocinéticas anteriormente, e agora... Poxa, não botei o carregador desta merda. E agora a gente vai falar dos desalinhamentos enfrentados por esse tipo de sistema de transmissão, certo? Mas primeiro eu vou botar o carregador aqui. Pronto. Vambora. Tava achando que tava faltando alguma coisa. Ok. Feito. Carregador ligado. Vambora. Tipos de desalinhamentos. Certo? Existem alguns tipos de desalinhamentos nesses sistemas. Certo? Pelo menos o bom das transmissões homocinéticas é que é praticamente impossível você montar com desalinhamento. Mas existem alguns tipos de desalinhamento. Estes são os desalinhamentos axiais, angulares, e o desalinhamento lateral. E a gente vai demonstrar eles aqui, certo? A gente precisa lembrar também que o que é o... Por que se chama homocinética, né? Que é o comportamento homocinético, certo? Que é o que? Eu tenho uma relação de transmissão, certo? Ômega 2 sobre ômega 1. Essa relação aqui ela é igual a 1, mas ela precisa ser constante. Ela precisa ser constante e aí eu tenho uma transmissão homocinética, certo? Bom, aí a gente pode ver aqui os tipos de desalinhamento. Primeiro nós temos o desalinhamento axial. Tem aqui meu eixo, certo? E o outro eixo está aqui, ou seja, está desalinhado axialmente, certo? Eu tenho também um desalinhamento angular. Eu tenho um eixo e ele está enviesado em relação ao outro, fazendo um ângulo, vamos chamar aqui de alfa. Eu tenho aqui eixo 1, tenho aqui eixo 2, certo? Então tenho aqui o desalinhamento
angular. E eu tenho um desalinhamento axial. Não, axial. Esse primeiro aqui é o lateral, perdão. Lateral, desalinhamento axial. Tenho aqui meu eixo 1, e ele não está. Tem um leve desalinhamento axial, ou seja... Usado aí, Alexa. Ok, aqui desalinhamento axial. Particularmente em automóveis, juntas homocinéticas são necessárias para que eu possa para que o sistema possa trabalhar com ângulos grandes de desalinhamento, né? Certo? Essa é uma das grandes vantagens, inclusive, do sistema homocinético, certo? Então, o desalinhamento angular ou o deslocamento angular entre os eixos é um dos principais pontos na hora de projetar uma junta. Vamos pegar uma junta aqui. Eu tenho aqui. Ixi. Ok. Aqui. Perfeito. Eu tenho aqui uma junta. E aqui. Ok. Certo? Fixo. Certo? E aí eu vou ter aqui um outro semi-eixo. Certo? Que vai encaixar na minha junta. Perfeito. 2. E aqui 1. O que é que eu tenho aqui? Vamos investigar. O comportamento ocinético. Comportamento homocinético. Certo? Comportamento homocinético. O que é que vem aqui no eixo 1? Ele vem um torque, certo? Eu tenho uma velocidade angular, eu tenho um deslocamento angular, certo? E eu tenho um momento, uma quantidade de movimento, no caso, angular também, certo? Tudo isso de entrada, certo? Tudo isso de entrada. O eixo 2, eu vou ter o quê? Eu vou ter um momento, um torque, M2. Eu vou ter uma velocidade ômega 2. Eu vou ter deslocamento angular e uma quantidade de movimento, certo? Θ 2. Para eu ter o comportamento homocinético, eu preciso o quê? Que as velocidades médias absolutas sejam iguais, certo? Que os meus deslocamentos sejam iguais e minha quantidade de movimento seja igual. Certo? Beleza. As minhas condições. Certo? Essas são as condições necessárias. Vamos aplicar o princípio do trabalho virtual. Certo? Aplicando
o princípio do trabalho virtual. Perfeito. Quando eu aplico esse princípio, o que acontece? Eu tenho que M1 vezes delta θ 1 menos M2 vezes delta θ 2 tem que ser igual a zero, certo? O que me leva à condição de que o torque médio absoluto nos dois eixos serão iguais, certo? Esse é o meu resultado. Para que eu obtenha essa condição, eu vou ter que ter um torque igual nos dois eixos, certo? E é importante a gente entender isso porque se um eixo é o eixo motor, né, o outro eixo vai ser o movido. E esse movido ele vai ter um torque ali para você que tem que ser superado. Então é esse que tem que ser igualado e evidentemente superado para o veículo poder andar. Certo? Agora o tópico é... Beleza. Vamos fazer um breve comentário. Aí é top essa música aí. Vamos fazer um breve comentário sobre o Teorema de Maillard. Certo? Aí, vamos pegar o mesmo sistema, certo? Aqui, mas vamos representar ele de uma forma mais simples, mais conceitual. Certo? Vamos chamar aqui de lado B, lado A, certo? Olha o que acontece. Vamos copiar. Vamos lá. Beleza, tem um lado A, lado B. Aqui eu vou ter um ponto C, certo? E aqui eu vou ter a minha origem, vou chamar de O, certo? Vou traçar uma linha aqui que vai encontrar em A e outra linha que vai encontrar B, certo? Suponhamos que seja perpendicular aqui e suponhamos que seja perpendicular aqui também, certo? Perfeito. Aí a gente vai fazer o seguinte: eu tenho uma distância de O ao eixo A, certo? Eu tenho uma distância de O ao eixo B. Certo? Beleza. É importante a gente fazer isso porque daqui a pouco, quando eu pôr as equações, a gente vai entender. Ok, a gente vai traçar. Então eu vou ter um ponto aqui, um ponto aqui, certo? Esqueci de pôr. Logo,
eu vou ter uma linha que vai de C até B. E começou o Parkinson. De C até B, de C até A. Certo? Ok. Dentro, então veja que eu vou ter um ângulo entre CA, certo? Vamos botar aqui, importante. A, B, certo? Maiúsculo. E aqui vai ser C maiúsculo. Eu tenho um ângulo entre eles. Vamos botar de outra cor. O maior dilema do engenheiro: qual cor usar? Certo? Então eu vou ter aqui um ângulo alfa entre CA e OA e um ângulo beta entre CB e OB. Pronto. Beleza? A gente já tinha visto esse esquema em outros vídeos, mas vamos lá. O eixo A, certo? Como seria o deslocamento angular dele? Vamos pegar aqui eixo A. Delta dA, derivada de A no tempo, certo? Similarmente para B, d beta, não é nem dA, é d alfa, né? Começou errado aí já. E aqui o de B. Então, aqui nós temos o que? A nossa relação de transmissão. D alfa, D beta. Certo? Perfeito. Deixa eu só conferir uma coisinha. Certo, entendi. Aí a gente precisa aqui dar nome aos bois. A distância OC, vamos chamar ela de L. A distância BO ou OB, vamos chamar ela de N. E a distância AO ou OA, vamos chamar de M. Importante a gente dar essas definições aqui, porque agora vai vir uma sopa de letrinha e pode ser que você não entenda nada. Mas basicamente a gente vai meter lei dos senos, lei dos cossenos aqui, e papum e tolf, e a gente vai chegar lá. L vai ser dado por M tangente de alfa, ou por M N tangente de beta, certo? DL é a derivada, então isso aqui vai dar o que? M cosseno ao quadrado da alfa de alfa, que é igual, similarmente do outro lado, N cosseno ao quadrado de beta de beta. Certo? Perfeito. Então, a gente vai pegar isso e vai levar, vamos combinar essa equação, essa definição com essa definição. Certo? Combinado isso, o que é que nós vamos obter? O que é que nós vamos obter? Nós vamos obter que
Vou subir aqui, ó, essa definição, copy, paste. Vamos fazer o sisteminha aqui. Aqui, copy, perfeito, paste. Beleza. Nós vamos fazer aqui a nossa definiçãozinha, certo? Então a gente pode ver que a relação de transmissão ela vai ser, bom, inicialmente de alfa de beta, mas fazendo as manipulações com essas equações aqui, a gente vai ter que n sobre m vezes cosseno alfa ao quadrado sobre cosseno ao quadrado de beta, certo? Essa relação de transmissão vai me dar n sobre m cosseno ao quadrado de alfa, fecha parêntese, 1 mais tangente ao quadrado de beta, definições trigonométricas, certo? Se eu assumir 1, né? Não, né? Agora não. Aí tem uma pequena definição. A tangente de beta ela é dada como m sobre n vezes tangente de alfa, certo? Logo eu vou substituir. Vou juntar essa definição com essa daqui e a gente vai ter que a nossa relação de transmissão vai ser o cosseno ao quadrado vezes essa expressão nm, m dividido por n, espera, tem que falar direitinho, cosseno ao quadrado vezes a expressão n dividido por m mais m dividido por n vezes tangente ao quadrado de alfa. Fecha parênteses. Basta. Ou seja, está dado o teorema de Maillard. E a gente descobre aí uma nova forma de calcular a relação em um sistema homocinético, né? Considerando o ângulo. Agora, vamos assumir tal igual a 1, certo? O que vai acontecer? Vai explodir. Vai explodir, né? Tal cosseno ao quadrado de alfa n sobre m mais cosseno ao quadrado de alfa vezes a expressão n sobre m mais m sobre n vezes tangente ao quadrado de alfa. Fecha parênteses. Isso tudo vai ser igual a 1. O que é que nós vamos obter? Cosseno ao quadrado de alfa vezes. Aí, vamos fazer o seguinte. Vamos dizer que m sobre n é igual a z, certo? Só para dar uma ajuda, certo? Então vamos apagar isso aqui tudinho. Logo, vamos ter que cosseno ao quadrado de alfa vezes 1 sobre z, né? Porque é n sobre m, mais z tangente de alfa. Z vezes tangente de alfa ao quadrado. Fecha
parênteses, isso tudo igual a 1. Vamos entrar numa equação de segundo grau. Bom, vamos lá, precisamos desenvolver, certo? Porque a gente vai ter z ao quadrado, certo? Desenvolvendo o produto que está ali dentro, vezes seno, desenvolvendo tudo que está ali dentro, da expressão dentro do parênteses, seno ao quadrado de alfa, menos z, mais cosseno ao quadrado de alfa, isso tudo vai ser igual a zero. B2 menos 4AC, né? Agora é aquela expressão, menos B mais ou menos raiz de delta sobre 2A, em que delta é B2 menos 4AC, né? Então Z, eu lembro da professora Suzana, escrota, né? Mais ou menos raiz do meu delta, 1 menos 4 seno ao quadrado de alfa vezes cosseno ao quadrado de alfa, fecha raiz quadrada, 2 seno ao quadrado de alfa, porque embaixo é sobre 2A. Então isso aqui vai ficar o quê? 1 mais 1 menos raiz de 1 menos seno de 2A, alfa, alfa Neandertal, certo? Ao quadrado. Isso tudo sobre 2 seno ao quadrado de alfa. No fim, nós vamos ter o que? Z tem que ser 1 mais ou menos cosseno de 2 alfa sobre 2 seno de alfa ao quadrado, certo? Então Z, como é uma equação de segundo grau, duas raízes. Z vai ser 1 sobre tangente de alfa ao quadrado ou simplesmente 1, certo? Logo, m sobre n pode dar 1 sobre tangente ao quadrado de alfa, ou m sobre n pode ser simplesmente 1. O que significa que qual que é aqui? Cadê? Ah, tá aqui. Essas distâncias podem ser iguais ou podem ser diferentes, fracionadas por tangente de alfa ao quadrado. Que é essa tangente o quê? A inclinação de CA em relação a OA. Lembrando, gente, que aqui eu tenho L e os meus eixos efetivamente estão aqui. Aqui um eixo, que é o eixo B, e aqui o eixo A minúsculo, certo? Isso aqui são linhas imaginárias para a gente construir relações. Perfeito. Então, no primeiro caso, é imposto um ângulo fixo no qual
a relação vai ser 1. Certo? O primeiro caso, 1 sobre tal, né? Vamos pegar aqui. Certo? Então eu vou ter um ângulo fixo, certo? Que a relação precisa ter um ângulo fixo para que tal seja igual a 1, certo? Em geral não é muito aplicada essa opção. Por quê? Porque o alfa, ele varia constantemente, certo? O alfa vai variar constantemente, não é possível ter controle. Então, tal vai ser igual a 1 somente para um determinado valor de alfa, né? Quando o alfa for algum valor específico, né? Esse não é muito bom. O outro caso é o que? É m sobre n, isso aqui igual a 1, certo? O que nos leva a crer que m vai ser igual a n, ou seja, as duas distâncias ali vão ser iguais, certo? O que significa que o ponto C, durante a rotação, ele vai sempre cair em uma bisseção plana que divide o ângulo em 2. A gente pode mostrar isso. Certo? Se eu tenho tudo igual, aí eu vou ter um ângulo aqui igual e outro ângulo aqui igual. Aqui está o meu ponto C, certo? Isso aqui está girando, certo? Então C vai sempre estar nessa bisseção, entende? Olhando de uma outra forma, né? Você vai estar sempre e aqui sendo o eixo A, o C agora vai estar aqui nesse plano, né? Então aqui vamos desenhar aqui o plano. Então aqui, né? Certo? Veja que o C ele vai estar sempre no plano. Ora, ele vai estar aqui nessa parte, na bisseção do plano. Ora, vai estar aqui embaixo. Ora aqui em cima, ora aqui embaixo. Quando não, nessas posições aqui. Então ele vai sempre estar num ângulo de bisseção, certo? E vai sempre dividir ele igualmente, certo? Basicamente é isso. É com isso que a gente consegue definir o comportamento homocinético, né? Ok. Então sempre, no caso, aqui é o melhor caso. M sobre N igual a 1 é o melhor caso para garantir tal igual a 1 o mais constante possível, certo? Vamos ver o que é que falta.
Cadê? É isso. Finalizamos finalmente a parte de transmissão. Acho que aqui a gente pode dar como terminado. E próximo vídeo a gente vai falar. Acho que dá até pra mostrar aqui pra vocês. A gente vai falar de Breaking Dynamics. Aqui. Ó. Breaking Dynamics. Próximo ao vídeo. Vamos voltar para a dinâmica veicular. Ora, pois. Opa. É isso aí, galera. Se vocês gostaram, dá o joinha. Qualquer coisa, pode mandar dúvida, e-mail, mensagem, né? Estamos aí à disposição. E vejo vocês no próximo vídeo. Até lá.